O Ação Nacional está de volta hoje. Nós estamos falando sobre a reforma psiquiátrica e como a sociedade lida com os mais variados transtornos. Nossa entrevista é com a terapeuta ocupacional e mestre em saúde coletiva, Ellen Henrique. Bom, Ellen, a gente estava falando um pouquinho sobre os hospitais psiquiátricos, enfim, é um pouco da história, de como foi isso no Brasil. E você citou um negócio muito interessante que eu queria abordar, o SUS. Né, que você terminou no bloco anterior falando disso, que houve uma revolução. Hoje a gente pode falar que existe um trabalho bom realizado pelo SUS na área de psiquiatria? Sim, eu até arriscaria dizer que o serviço público hoje garante para as pessoas com problemas de saúde mental um tratamento mais ampliado do que na rede privada. Por que isso? Olha que interessante isso. É interessante porque, na verdade, quando se pensou a saída das pessoas do manicômio, elas estavam 20, 30, 40 anos internadas. Então, você precisava reestruturar toda uma vida com serviços residenciais terapêuticos, com moradias. Você precisava ter equipe multiprofissional, como a gente já disse. Não adianta só medicalizar, mas sim pensar como que seriam os projetos de vida dessas pessoas, analisar qual era a situação, quais eram as relações. Então, a psicologia, a terapia ocupacional vão trabalhando nesse cotidiano das relações e na reinserção mesmo, ou no mercado de trabalho ou na vida social. Então, a assistência social entra também com um grande fator. Então, se pensou serviços dentro dessa complexidade. Então, tinham moradias, existem as moradias com financiamento público, existem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que cuidam dos transtornos graves, severos e persistentes, com pessoas que vão precisar aí, às vezes, de 10, 15 anos de cuidado, de tratamento. E existem as equipes, às vezes, de saúde mental, ligadas às unidades básicas de saúde e também à internação. Então, a internação, ela deixa de ser dentro de um hospital psiquiátrico e a gente preconiza a internação dentro de um hospital geral, comum, como a Unicamp tem uma enfermaria de psiquiatria. Então, o Ouro Verde, aqui no município também de Campinas, tem uma enfermaria de psiquiatria. Quando a pessoa entra em surto, a gente pode acessar, então, essas enfermarias e a pessoa passa de 5 a 15 dias internadas, no máximo, num hospital que vai cuidar, então, da generalidade do corpo e não só da psique, que a gente também entende que o transtorno, ele passa pela complexidade do corpo. Então, precisamos avaliar o que aconteceu nessa crise, como que a gente vai medicar de forma mais intensiva e a hora que volta então para os centros de atenção psicossocial, volta para a família. Então, tem todo um trabalho também voltado para a família de acolhimento que esse serviço se propõe a fazer. Então, a família nunca perde contato com o paciente, com o usuário, com a pessoa que está em sofrimento. Aliás, você tocou num assunto muito importante. A família, ela tem que também ser tratada nessa situação? Estou dizendo assim no sentido porque há um desgaste enorme para a família lidar com uma pessoa, né, com esse transtorno, não é isso? Exatamente. A família é um ponto fundamental do tratamento. O tratamento pode evoluir muito bem, pode evoluir muito mal, dependendo muito de como essa família é cuidada. Então, quando a gente pega uma pessoa que está em crise, está em surto, a gente tem que entender por que aconteceu aquilo. E muitas vezes é um agente estressor, que pode estar na família, pode estar no trabalho, pode estar em outra relação, mas como que a família vai ajudar essa pessoa a sair disso? E às vezes a família está muito esgotada, porque já está em sofrimento também. Então, como a gente cuida dela, a gente traz essa família para a discussão, para o tratamento e vai pensando junto com ela o projeto. Olha, tem um filme, né, O Bicho de Sete Cabeças, né? Qual foi a relevância dele aqui para a luta contra o sistema de institucionalização dos pacientes nos hospícios, né? A gente pode até mostrar um trecho desse filme para a gente poder evidenciar, para as pessoas poderem acompanhar. Vamos ver? Vamos. Eu vou visitar um amigo meu que foi hospitalizado. Você vem comigo? Posso ir guiando? Pode. Pode sim. Que isso, cara?
E um exemplo do filme, né, que para quem não assistiu ainda, esse filme chama Bicho de Sete Cabeças, é um excelente filme para relatar um pouco daquilo que nós estamos contando aqui, dessa história, né? Exatamente. Na história do filme, deixa eu fazer uma sinopse aqui, ele é o filho, o pai, que ele tinha um problema com drogas, não é isso? Isso. E ele acaba internando o filho no hospital psiquiátrico para resolver o problema da droga do filho. E o desenrolar disso? E o desenrolar disso foi todo um tratamento inadequado, com muita violência, né, onde, né, a pessoa real escreve o livro e faz a denúncia. É baseado em fatos reais. É baseado em fatos reais. Então, foi mesmo uma pessoa, né, o Astalgésio, que sofreu essa violência dentro desse hospital por uma incompreensão da família, da sociedade, e esse hospital era um manicômio, ele não tratava, ele trancava as pessoas, como a gente diz. Então, ele sofreu eletrochoques sem nenhuma indicação, apenas porque ele questionava a hora que ele ia comer, a hora que ele queria sair para fumar um cigarro, para dar uma volta no pátio. Então, todos os questionamentos eram vistos como intolerantes à equipe. Então, a equipe castigava as pessoas que estavam ali com os eletrochoques. E existiam espaços que eram celas fortes, onde não tinha janela, iluminação, as pessoas ficavam trancadas por dia. Então, alguns perdiam a noção de dia, de meses. Mesmo, né? Exatamente, uma solitária. Então, eram tratamentos tortura, a gente chama isso de tortura, porque não tinha nenhuma condição de ser algo que pudesse reinserir ou pudesse refletir algo de sofrimento. E no caso dele, na verdade, ele era um jovem adolescente que estava experimentando a vida, fazendo uso, né, de outras substâncias, e para a família dele isso foi intolerável. Né? E no fim acabou gerando mais problemas ainda para ele. Exatamente. Ele acabou, né? Exatamente. O pessoal da produção trouxe aqui para mim. Este filme conta a história real de Austregésilo Carrano, que é um jovem usuário de drogas que foi submetido a torturas no hospital psiquiátrico, que é o que está relatando aí nesse trecho do filme, que infelizmente ocorreu isso com ele, mas esse filme aqui ajudou muito, né? Até a sociedade Sim. a compreender o erro, né? Sim, o livro, o filme e a luta do Carrano, assim, destampou e provocou muita solidariedade das pessoas. Tinham muitas pessoas que não sabiam que os seus familiares sofriam esse tipo de tortura dentro dos hospitais. Tinham alguns familiares que deixavam no hospital achando que realmente tinha um tratamento, porque chegava lá, eles iam visitar de domingo, estava tudo limpinho, tudo perfeito, a pessoa pedia muito para sair, o médico falava não, ele ainda não está bem, então não dá para voltar para casa. E ia ficando meses, né, anos. Mesmo que eles estivessem bem. Mesmo que eles estivessem bem. Apesar que eles não estavam mesmo bem, porque eles estavam trancados, então eles não tinham realmente mais condições, sem um tratamento adequado, naquele momento, de retornar. Mas era só tortura, não era tratamento. Existe um outro lado também, que a questão financeira, né? Porque eles ganhavam por pacientes, né? Exatamente. Então, quanto mais pacientes eles tivessem, mais dinheiro vinha do governo para poder sustentar o projeto. Sim. As pessoas devem estar questionando isso, mas como assim, né? Por que esses médicos, ou essa equipe, ou esses hospitais tinham tanto interesse em deixar as pessoas trancadas? Na verdade, eles tinham subsídios e algumas pessoas, né, trancadas, elas realmente enlouqueciam e realmente ficavam transtornadas. E aí o que eles faziam? Eles davam atestados de inimputabilidade, ou seja, a pessoa não era mais, ela não tinha mais condição de responder por si. A partir desse momento, todo o aparato judiciário entrava para garantir uma bolsa ou uma pensão, ou uma aposentadoria. E essa aposentadoria, esse dinheiro ficava para os hospitais psiquiátricos. Então, muita gente fez muito dinheiro com o sofrimento do outro. Porque os hospitais eram particulares, sustentados pelo SUS. Exatamente. Às vezes eles eram híbridos, né? Tinha uma parte pública, tinha uma parte particular, mas a partir do momento que se saía da família, psiquiatra e juízes determinavam, então, a incapacidade social da pessoa, então eles recebiam o salário, né, ou a pensão, a aposentadoria dessas pessoas. Então, era uma forma de ganhar dinheiro,
Poxa vida. Bom, no próximo bloco nós vamos conhecer o projeto Ponto de Cultura e a rádio Maluco Beleza. Eu já volto.